Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Expansão em Movimento, projeto totalmente online e gratuito de capacitação para você, pai, mãe, acompanhante, tutor, profissionais da área, participantes, equipe do Instituto Olga Cos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Fábio Watanabe e antes de começar, gostaria de passar a palavra para a Rosângela, que fará a nossa audiodescrição. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Yasmin, intérprete. Sejam bem-vindos. É contigo. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, eu vou começar pela Natália, que é uma jovem de pele clara, cabelos castanhos e lisos e longos. Ela usa óculos e veste uma camiseta branca com a inscrição Expansão em Movimento em roxo. Deixa eu ver quem mais que eu vou fazer. A Márcia é uma mulher branca, de pele clara, com cabelos castanhos alourados, ela usa óculos, ela está vestindo uma blusa estampada em rosa e azul. O Fábio, o palestrante dessa noite, ele é um homem branco, de pele clara, tem cabelos pretos, bem lisos, sobrancelhas espessas e pretas, cabelos castanhos e barba preta. Ele está vestindo uma camisa branca. A intérprete de Libras é a Yasmin, ela é uma jovem branca, de cabelos louros, está vestindo uma camisa cinza. A Patrícia, do Instituto Olga Cos, também é uma mulher de cabelos castanhos, de pele clara, e usa óculos também, e também está vestindo uma camiseta do Olga Cos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos louros, e olhos castanhos, e hoje eu não estou com a minha camiseta da Olga Cos, eu estou usando uma camiseta vermelha. Obrigada, Fábio. É só isso. Agora é com você ou com a Natália? Não sei quem vai tomar a palavra agora. Obrigada, Rosângela. Lembrando que a gente está cumprindo aqui o protocolo devido à pandemia do Covid-19, por isso que o evento é online. E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Fábio. Fábio, você já pode compartilhar os seus slides. Fique muito à vontade. Mas antes, a gente gostaria, muitas pessoas aqui ainda não te conhecem, e a gente gostaria de te conhecer, saber quem que é o doutor Fábio. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Super bem. Ótimo. Então, já fui apresentado aí em relação à minha descrição. Eu sou o Fábio, eu sou pediatra. A minha atuação hoje, na maior parte do tempo, ela está relacionada com a pessoa com deficiência, principalmente a criança e o adolescente. Eu sou de São Paulo, atuo quase todo o meu tempo dentro do consultório e também tenho os meus projetos outros também relacionados com a deficiência em outros locais. Então eu faço parte do núcleo de estudos em relação à criança e adolescente com deficiência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Eu faço parte do grupo médico assistencial de deficiência intelectual do Hospital Albert Einstein. E de segunda a sexta-feira, no expediente aí do dia a dia, o meu consultório pediátrico, onde praticamente 90% dos pacientes e das famílias que eu acompanho têm uma deficiência, principalmente a síndrome de Down, mas não somente. Então, acho que essa seria a minha descrição. Obrigado pelo convite. O Instituto Olga Cos, o projeto Expansão em Movimento, Natália, Luan e todos que fizeram contato comigo nesse período, a Silvia, a Alice, como vocês lembraram. Fico feliz de fazer parte desse projeto, de poder conversar sobre um tema
importante, né? Um tema que vem chegando. Eu tive a oportunidade de falar sobre comunicação em saúde na semana passada no Hospital Sírio-Libanês e é algo que a gente precisa discutir, sim. Eu vou, sim, apresentar alguns slides, Natália. E muito bem, muito obrigada, parabéns por toda a sua dedicação aí. A gente que trabalha com pessoas com deficiência sabe que é muito mais do que uma profissão, provavelmente é uma missão, então te parabenizo, a todos aqui, inclusive. E eu queria, antes de começar, saber o que te levou a escolher essa área de atuação como médico da pessoa com deficiência. Não basta ser médico, tem que escolher uma coisa bem de causa mesmo, né? Exato. Essa resposta, eu já recebi essa pergunta, mas a resposta cada vez vem de uma forma, porque de fato não foi um fator único. Eu não tenho uma pessoa com deficiência próxima ali do meu núcleo familiar, não tinha, na verdade, uma pessoa próxima que tenha sido o meu gatilho para entrar nesse processo. Mas a vivência mesmo durante a graduação, eu fiz faculdade em São Paulo, residência no Hospital das Clínicas, e eu tive a oportunidade nesse período de lidar com muitas crianças e adolescentes com uma deficiência e, de certa forma, questionar um pouco como que eu, como profissional da saúde em formação, enxergava essa pessoa, enxergava a sua família, e também a forma que eu via os meus professores, digamos assim, lidando com a situação. E numa situação um pouco de questionamento mesmo, de reflexão. Será mesmo que a gente está fazendo o melhor? Eu entrei nesse processo de formação, eu fui fazer uma pós-graduação em Síndrome de Down pela Faculdade de Medicina do ABC e o CEPEC, eu fiz cursos de capacitação no Hospital das Clínicas em Síndrome de Down, enfim, a coisa foi ganhando uma proporção, mas o que me levou, de fato, hoje, 90% do meu tempo eu me dedicar à deficiência, foram as famílias que me procuraram e me deram a oportunidade de cuidar dos seus filhos. Muito mais do que a minha busca e meu estudo, foram as famílias de fato, né, Natália? Muito bem, muito obrigada. Agora é contigo. Pessoal que tiver pergunta pode ir mandando no chat. As meninas, Márcia, Paty e Malu, fiquem à vontade para mediar também, tá bom? Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Vocês conseguem ver? Sim. Sim? Sim. Ótimo, então vamos lá. Se tiver alguma interrupção, alguma pergunta, fiquem à vontade. É mais para ser uma conversa. Eu trouxe alguns slides, algumas reflexões para não ficar só a minha imagem conversando com vocês, mas fiquem à vontade para intervir. Bom, eu trouxe então para esse momento e para esse projeto o assunto da comunicação em saúde, como conversamos anteriormente. Esse tema, escolhido por mim e para este projeto, ele é um tema que ele faz parte diretamente mesmo da minha rotina, do meu dia a dia, e se 90% das crianças que eu acompanho, 80%, 90% têm uma deficiência, eu posso falar com tranquilidade que 100% do meu trabalho é comunicação dentro da área da saúde com essas crianças, com esses adolescentes e com as suas famílias. E com o tempo, com o número de famílias atendidas e com o amadurecimento mesmo profissional, eu percebi que talvez seja a ferramenta mais potente que o profissional da saúde, e aí falando da minha perspectiva, que o médico, o pediatra tem, é a comunicação. É a forma de se comunicar, é o que comunica, é em que momento comunica. E esse processo, ele hoje muito claro para mim que ele tem um impacto que é importante na vida de qualquer pessoa, e quando o assunto é a deficiência, é a criança com deficiência, o adolescente, na minha visão de pediatra,
essa comunicação ela é mais impactante ainda, seja positivamente ou seja negativamente. Eu percebo e eu recebo, na verdade, hoje no meu consultório, famílias com crianças e adolescentes de diferentes idades e que em muitos momentos aí das suas vidas, eles tiveram que estabelecer uma comunicação com um profissional da saúde. Lá do diagnóstico, que pode ter sido na gestação, pode ter sido depois do parto, ou qualquer momento da vida que essa deficiência ela tenha se estabelecido ou se diagnosticado, conversas, contatos e comunicações foram acontecendo com diferentes membros aí da saúde, e diferentes impressões e diferentes impactos foram levados para casa por essas pessoas com deficiência e seus familiares. E eu percebo hoje no consultório, principalmente, que é o que eu fico a maior parte do meu tempo em atendimento, que essas pessoas elas chegam muitas vezes fragilizadas pela comunicação que estabeleceram até então, fragilizadas pelo que ouviram, pela forma que foi aplicada essa conversa, pelo local, pelo momento, pela pessoa. Então, eu percebo que a comunicação, que é uma grande ferramenta profissional da saúde, é a mesma comunicação que muitas vezes é um empecilho e uma dificuldade na vida dessas pessoas. E por isso que a gente discutir hoje comunicação, como nos comunicar e o que pensar, o que refletir sobre comunicação em saúde é tão importante. Nem todos aqui são da área da saúde. Eu acredito, na verdade, que a maior parte das pessoas aqui não é da área da saúde. E aí eu trago um convite para todos refletirem sobre a comunicação em suas respectivas áreas. Os professores aqui presentes, vamos pensar na comunicação dentro da educação. Se tiver um engenheiro aqui, vamos pensar na comunicação dentro da engenharia. Então, pensar isso dentro da nossa perspectiva da deficiência, que é o nosso ponto maior de atenção. Então, trazer esse tema e o porquê dele faz todo sentido para a minha rotina. Entender melhor a comunicação para mim hoje me faz um profissional que consegue, em parte grande, provavelmente, das minhas consultas, atingir alguns pontos de objetivos, de objetos que eu previa para aquele momento. E aí, por quê? Por que discutir a deficiência? Oi? Fábio, dá licença, deixa eu só fazer a descrição Claro. dessa foto. Então, esse slide é ilustrado pela fotografia colorida de uma cadeira de rodas azul, que tem uma das rodas, um desenho de uma lagartixa em azul sobre fundo esverdeado com bolinhas amarelas. O cadeirante está sentado com a mão apoiada e usa luva cinza e preto. Na parte de trás da cadeira de rodas tem uma mochila cinza e preta pendurada. É isso. Obrigado. Uma questão, um ponto inicial para a gente trazer aqui é essa pergunta: por que discutir a deficiência, né? Por que faz sentido a gente estar aqui hoje discutindo a deficiência? Por que faz sentido o profissional da saúde pensar na deficiência e a sociedade como um todo pensar na pessoa com deficiência? E esse é um ponto que eu sempre trago. Qualquer conversa, qualquer roda de conversa, aula, exposição que me chamam para falar da deficiência, o ponto de partida é todos entenderem que a deficiência ela precisa ser discutida, entre outras coisas, pela sua prevalência. 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência no mundo. Isso dados de 2011, esses dados estão sendo atualizados, então certamente um número muito maior hoje. Isso mostra para a gente que a pessoa com deficiência ela não é uma exceção que, eventualmente, na minha vida profissional, como médico ou profissional de saúde, eu vou me deparar com essa pessoa e a sua família. Ela não é uma exceção, é uma pessoa que ela está permeando, que ela está presente na sociedade numericamente em grande número, em grande frequência.
Sendo assim, se é uma pessoa frequente, se é uma pessoa existente ali dentro da nossa vida, dentro da nossa rotina, já justifica por que discutir a deficiência. A deficiência, quando a gente pensa que 1 bilhão de pessoas, as pessoas que estão aqui participando e que não têm uma deficiência, a gente externaliza um pouco essa questão. A gente olha como se fosse a deficiência ela fosse uma questão do outro. Quem tem, quem não tem, não terá. E aí que é uma questão tão relevante. A gente entender que a deficiência, ela existe, ela faz parte da sociedade, é uma condição, é uma forma de apresentação, uma questão que não é previsível, inclusive. Seja uma deficiência congênita, uma deficiência, uma condição genética, e seja uma deficiência adquirida. Nós, profissionais da saúde, para os que estiverem aqui presentes, nós podemos não lidar com a deficiência dentro do nosso núcleo familiar hoje. Talvez amanhã seja diferente, com os nossos filhos, com os nossos pais, com as pessoas que estão presentes conosco. E talvez no momento de susto, a gente precise pensar sobre a deficiência de uma forma mais concreta. Então, ela é frequente, ela está aqui dentro da sociedade de uma forma muito permanente. E a gente percebe aqui no Brasil que 6,7% da população, 12,5 milhões de pessoas, dados também não tão atualizados assim, de 2010, e que certamente os novos números aumentarão progressivamente. Então, a justificativa numérica, a prevalência, já mostra para nós que é extremamente relevante discutir a deficiência e, consequentemente, discutir a comunicação no contexto da deficiência e, no meu caso, na perspectiva do profissional da saúde. Um segundo ponto bastante importante, além da prevalência em si, é que esses dados, especificamente do Relatório Mundial sobre a Deficiência da ONU de 2011, ele permanece. As pessoas em todo o mundo, então não é uma exclusividade do nosso país, as pessoas com algum tipo de deficiência ainda apresentam piores perspectivas de saúde, níveis mais baixos de escolaridade, participação econômica menor e taxas de pobreza mais elevadas em comparação às pessoas sem deficiência. E o que isso significa? Quando o relatório coloca aqui piores perspectivas de saúde, não é que a pessoa com deficiência ela tem uma saúde pior, mais frágil, não é este o ponto que está sendo colocado. Ela tem menos chance de ter uma vida saudável, ela tem menos oportunidades de ter uma vida adequada, ela tem uma perspectiva da saúde como um todo, das estruturas de saúde, elas não estarem preparadas 100% para lidarem com a deficiência da forma necessária. Nós, inclusive, como parte desse processo de saúde, parte dessa estrutura, então, as pessoas, os médicos, os fisioterapeutas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, nós fazemos parte disso, de certa forma, e nós não estamos alcançando ainda, em todo o potencial, uma perspectiva melhor. Então, seria a nossa segunda justificativa para discutir a deficiência. Um terceiro ponto extremamente relevante é essa mudança do modelo médico, esse modelo que coloca a deficiência como uma questão do sujeito, uma culpa quase que da pessoa que tem aquele diagnóstico. Esse modelo médico vem sendo perpetuado há décadas, desde praticamente o início da medicina, e ele persiste, de certa forma, com uma força que não deveria mais existir. O modelo médico, ele coloca na pessoa com deficiência, todas as questões e todas as limitações e barreiras para a sua vida. E o modelo social, ele tira um pouco da pessoa, do indivíduo, e mostra que a deficiência, na verdade, ela tem uma relação com a sociedade. A deficiência, ela se molda às interações que esse indivíduo tem na sua vida.
ela se molda às estruturas que a sociedade propõe e oferece para que esse indivíduo circule adequadamente com acessibilidade. E essa transição do modelo médico para o modelo social, ele traz uma informação muito direta para o profissional da saúde. É que você, no caso, no meu caso como pediatra e qualquer outro profissional de saúde, você tem uma certa responsabilidade sobre a forma com que esse indivíduo ele vai percorrer os diferentes espaços. Você tem quase como uma possibilidade de modulação dentro da nossa sociedade de como que esse indivíduo ele vai se projetar e vai criar os seus projetos de vida dali para frente. O que isso significa diretamente? Os pacientes, as pessoas que me procuram, por exemplo, dentro do consultório, as minhas atitudes, a minha comunicação, a forma que eu enxergo esse indivíduo, eu pego a deficiência dele, de certa forma, e eu modulo para cima ou para baixo. Nós minimizamos essas barreiras, nós minimizamos essas dificuldades, ou quando somos preconceituosos, ou quando não estamos preparados para esse atendimento, nós elevamos essa deficiência e colocamos ela à frente daquele sujeito. E um quarto ponto, extremamente relevante de discutirmos a deficiência, é que a deficiência na infância, na adolescência, e na verdade em qualquer momento da vida, ela não é um objeto único. Ela não é uma questão única e encaixotada dentro de pequenos estereótipos, dentro de códigos e dentro de limitações. A deficiência dentro da nossa sociedade, ela é absolutamente heterogênea. As pessoas com os mesmos diagnósticos, elas são muito diferentes entre elas. As pessoas com síndrome de Down, elas não são a síndrome de Down. Elas não são iguais entre elas porque tem ali uma particularidade genética num cromossomo 21 que fazem com que elas tenham algumas características de semelhança. Elas são pessoas diferentes. A pessoa com paralisia cerebral, ela é uma pessoa, ela tem diferentes características. E nós, como profissionais da saúde, nós temos que ter convicção dessa informação. A família, de forma nenhuma, pode passar pela nossa vida e sair com essa percepção de que o filho ele é a deficiência, ele é o diagnóstico que ele viu ali no papel dentro de um código. E a deficiência ela é tão heterogênea e tão diferente entre as pessoas, porque ela tem causas diferentes, então causas adquiridas ou causas congênitas. Dentro das congênitas tem as infecções, por exemplo, o Zika vírus, por exemplo, que pode gerar uma deficiência naquela pessoa, ou condições genéticas outras, como as cromossomopatias, assim como a síndrome de Down. As causas adquiridas, um acidente, por exemplo, uma infecção que deixa uma sequela, uma meningite mais grave que pode deixar uma sequela motora e essa pessoa que não tinha uma deficiência, essa família, esse indivíduo, os profissionais que cuidam, eles passam a ter que se adaptar àquela situação e compreender que a deficiência ela chegou, ela existe naquela situação e nós precisamos nos adaptar. O momento de aparecimento. Tem pessoas, tem famílias que descobrem na gestação que o seu filho vai ter uma deficiência. Tem pessoas que descobrem no parto, tem pessoas que vão descobrir durante a vida o aparecimento e o momento desta deficiência. Os tipos, a deficiência intelectual, as deficiências físicas, motoras, as deficiências sensoriais, a surdez, a deficiência visual, entre outras, a intensidade dessa deficiência, as comorbidades, como qualquer indivíduo que pode ter uma comorbidade, hipertensão, diabetes, um problema cardíaco, um problema pulmonar, enfim, essas comorbidades vão diferenciar as pessoas entre elas, as individualidades de personalidade, de temperamento, de caráter e todas as outras nuances ali que nos fazem diferentes entre nós. O contexto social que esse indivíduo ele é criado, ele é inserido, faz toda a diferença nessa diferenciação, nessa modulação da pessoa. A família, como a família enxerga esse indivíduo, como essa família
ver essa deficiência, também vai ser um fator para que esse indivíduo com uma deficiência, essa criança ou adolescente, ele seja um indivíduo único dentro da sociedade e que a deficiência que ele tem seja uma das suas características durante a sua vida. Então vejam que nós temos algumas justificativas para estar aqui hoje conversando sobre a deficiência e agora entrando mais especificamente na comunicação da deficiência. A imagem a Rosângela descreveu, eu utilizei a mesma imagem para abrir a segunda parte da nossa conversa. Então, é a mesma imagem da cadeira de roda que foi descrita pela Rosângela. E aí eu faço uma segunda pergunta neste ponto, que é qual o impacto dessa comunicação e qual o impacto dessas atitudes em relação à deficiência? Desconfigurou um pouquinho, mas eu vou contar para vocês a história do Felipe. O Felipe me ajudou... Dá licença, deixa eu só fazer a descrição, Fábio. Claro, claro. Então, nesse slide, nós vemos a fotografia colorida, desfocada de 2 pezinhos de bebê com os dedinhos dobrados. Obrigado. O Felipe, que é essa criança que eu vou contar para vocês em alguns momentos aqui da nossa conversa, ele é um bebê de um dia de vida que já me ajudou em outros momentos e outras aulas que eu tive a oportunidade de dar, ou conversas e bate-papos. E o Felipe vai me ajudar a conversar um pouco do ponto de vista prático, como que essa comunicação dentro da saúde, ela de fato tem um impacto e como que essa comunicação ela pode ser melhor. Numa aula anterior que eu dei, o Felipe, a gente só falou desse primeiro dia de vida dele, e hoje a gente vai levar o Felipe lá para a adolescência aos pouquinhos e vocês vão conhecê-lo dentro dessa nossa conversa inicial. Então, o Felipe, como foi descrito pela Rosângela na imagem, ali é o pezinho dele. O pezinho é um pezinho que está com uma faixa em volta dele, e essa faixa a gente chama de oxímetro, que é para ver como que estão os batimentos e a saturação. O Felipe ele tem um dia de vida. O Felipe ele não existe, é um bebê que eu optei por trazer aqui para vocês entenderem um pouco dessa questão. E ele é filho da Flávia, de 30 anos, e do Rodolfo, de 32 anos. Foi uma gestação sem intercorrências. A família fez todos os exames morfológicos, os ultrassons, fez ecocardiograma, fez tudo que estava no protocolo do obstetra e os exames todos normais. O Felipe é o primeiro filho do casal. Ele chegou de parto normal, como desejado, e o Apgar, que é uma nota que nós damos no primeiro, no quinto e no quinto minuto de vida do bebê, ele teve um Apgar de 8 e 9, ou seja, um Apgar muito bom, que significa para o pediatra que essa passagem ali, últimas horas dentro da barriga da mãe, passagem ali no canal de parto e a recepção pelo obstetra aconteceu de uma forma bastante adequada. Nasceu com bom peso, 3 quilos. Na sala de parto do Felipe, em meio a tanta emoção, o pediatra ele percebeu algumas características do fenótipo, da aparência, que poderiam sugerir o diagnóstico de uma síndrome genética. E aí a gente vai pegar essa história do Felipe, esse começo de vida, essa estreia do Felipe aqui na nossa sociedade, no nosso mundo, e a gente vai pensar em 2 Felipes, na verdade. A gente vai pensar que são 2 Felipes nascendo ali naquele momento, e eu vou chamar eles, para ficar bem simples para a gente, de Felipe 1 e Felipe 2. O Felipe 1, ele, assim que o obstetra tirou ali do canal de parto e o pediatra estava aguardando e ele percebeu uma característica do fenótipo, da aparência, ele já pediu para o obstetra cortar rapidamente o cordão umbilical para ele levar para o exame físico, sem antes ir para o colo materno, ir para o peito ali da mãe, para aquele momento inicial que a gente chama de golden hour, que é um momento importante, né? Um momento de interação ali dos pais com o bebê. Mas como protocolo e como cautela, digamos assim, do pediatra, ele optou por levar direto para o berço aquecido
e fazer todas as manobras necessárias para que esse bebê fosse recebido. Então, secou, passou sonda no nariz e fez uma série de questões ali. O pediatra percebeu no momento inicial essa característica da aparência, então ele optou por chamar um segundo pediatra e também a enfermeira da sala para que olhassem junto com ele ali no bercinho essas aparências. Eles olharam bem as mãozinhas, os pés, olharam ali a posição da orelha, enfim, fizeram uma avaliação clínica completa. A Flávia e o Rodolfo, primeiro filho, emoção, chorando, preocupados também, né? Porque eles se planejaram no parto normal para que ele fosse direto para o peito da mãe, para o tórax, para aquele abraço inicial de vida, que não aconteceu. Mas, enfim, eles ficaram naquela observação, atentos ali, o que os pediatras estavam fazendo, por que eles conversavam tanto entre eles, e aí chega um segundo pediatra. Então ficou esse estranhamento ali dos pais, mas muita emoção. Felipe estava bem, chorando, peso ótimo, não tinha nada de preocupante a princípio. Era só uma questão do pediatra mesmo, que ficou intrigado com uma característica física. Esses pediatras, na verdade, na dúvida, optaram por levar o Felipe para a UTI neonatal, para que fosse monitorizado, fizesse as avaliações, fizesse um ecocardiograma, colhesse exames de sangue, fosse avaliado pelo geneticista, o cardiologista, o fonoaudiólogo, para ver se ajudava ele nesse processo inicial. Então, o Felipe, ele acabou caminhando diretamente para a UTI, e o pediatra conversou com os pais ali rapidamente na sala de parto, que estava tudo bem, mas que era melhor ele ficar na UTI para essa observação inicial. Algumas horas depois, a mãe, ainda no seu processo de recuperação, o pai do Felipe foi até a sala de parto, até a UTI neonatal, e o pediatra que estava ali examinando o Felipe falou para o Rodolfo: olha, Rodolfo, eu percebi algumas características no seu filho que podem sugerir que ele tem uma síndrome, que ele tem um diagnóstico, e a gente vai ter que investigar e fazer uma série de exames, uma série de investigações, e ele vai ficar aqui alguns dias com a gente na UTI neonatal. E o pediatra, pensando ali naquele contexto, ele até ofereceu para o Rodolfo: você quer contar para a Flávia, para sua esposa, já que vocês têm mais intimidade, você quer oferecer o diagnóstico para ela? Rodolfo, enfim, ele estava preocupado, em choque, ele não sabia muito bem as reações frente àquilo. Ele foi até a Flávia e contou, né, chorando, né, era uma notícia que eles não estavam esperando, e ele foi o responsável por contar para a Flávia esse diagnóstico. E esta é a história inicial da vida do Felipe I. E aí eu vou contar para vocês a história do Felipe II, que nasceu ali na mesma maternidade. O Felipe II, mesma história, parto normal, Apgar ótimo, peso excelente, obstetra virou, pediatra experiente, obstetra, observaram, perceberam também alguma característica do fenótipo, mas raciocinaram antes de qualquer atitude. Bom, independentemente de diagnóstico, ele está bem? Qual que é o critério para o bebê ir para o Golden Hour, para ele ir para o colo da mãe? É ter um bom peso, estar com Apgar bom, ou pelo menos estar com uma vitalidade interessante, não ser um prematuro extremo. Bom, tá tudo dentro, certo? O Felipe é um bebê, correto? Correto. Vamos para o colo materno. Emoções, choros, abraço, beijinhos, e tudo aconteceu ali conforme os sonhos desses pais previam. Ele ficou quase 40 minutos ali, o cordão umbilical foi cortado tardiamente para que ele recebesse bastante sangue da placenta e não fizesse anemia posteriormente. Mamou na primeira hora da vida dele, já foi para o seio materno e teve a possibilidade de sugar o seio. Saindo dali, como ele continuava estável, o pediatra, o obstetra e toda a equipe deixou eles juntos e programaram, a princípio, se nada mudasse, uma ida para o berçário ou para alojamento conjunto, dependendo ali do hospital, qual que é a dinâmica. E o Felipe, ali, né, nas suas 12 horas de vida, com seus pais já no quarto,
o pediatra que observou também uma questão do fenótipo, mas que não tinha nada preocupante, ele foi resgatar as informações lá do pré-natal, já tinha um ecocardiograma normal, então dificilmente esse bebê teria uma cardiopatia, algo que precisaria de mais pressa. Ele esperou tudo estabilizar, essa família foi para o quarto, a mãe estava com o bebê no colo e o pediatra sentou com eles num ambiente privativo, então eles estavam só o casal, o Felipe e o pediatra, e ele conversou. Ele mostrou ali no Felipe, que estava no colo da Flávia, como que era a orelhinha, a mãozinha, e ele explicou algumas possibilidades e falou que existia sim uma possibilidade de ter um diagnóstico ali que precisaria ser investigado. No entanto, esse pediatra já antecipou, falando que o exame físico, as questões de saúde, o Apgar e o peso, eles estão muito bons. Então, o Felipe aparentemente é uma criança bem saudável. E que essas questões de diagnóstico, de investigação, seriam feitas aos poucos, que a equipe estaria à disposição para mais informações, que ele estaria ali todos os dias, e se eles quisessem, se eles preferissem que o contato fosse feito com o pediatra próprio, seria feita essa conversa, e que a partir dali, a equipe ia conversar todos os dias o que era mais fundamental em cada etapa. Então, colher o cariótipo, fazer um ecocardiograma com calma, no leito, eletivo, sem muita pressa, e ele foi explicando para os pais o que seria dali para frente. Os pais ficaram impactados? Ficaram impactados, não estavam preparados, esperando, no entanto, estavam juntos e com o Felipe. Felipe, com 12 horas de vida, não queria sair do seio materno. Felipe 2. Felipe 1, ele continuava na incubadora, ainda sem um contato com o corpo da mãe, com o corpo do pai, e sem uma grande interação. E aí a gente a partir do momento que a gente já conheceu a história dos nossos Felipes, a gente vai buscar na literatura, em diferentes áreas, na medicina, na psicologia, na sociologia, muitas áreas abordam essas questões, e esse estudo especificamente dessa pesquisadora, que ela coloca como a importância da humanização profissional no diagnóstico das deficiências, ela traz uma frase bem importante e que deve ficar para a gente, de alguma forma, como uma lição. Ela coloca que a comunicação do diagnóstico influencia a reação dos familiares em sua posterior adaptação, enquanto que a comunicação adequada pode favorecer o estabelecimento do vínculo dos pais com a criança. Então, ela usa uma palavra que é extremamente relevante na vida de qualquer bebê e na vida de qualquer criança, que é vínculo. É ter pais que se vinculam, que têm a possibilidade, a oportunidade de criar uma relação afetiva, uma relação de acreditar naquele indivíduo, nos potenciais, e que isso começa no primeiro minuto de vida desse indivíduo. Na verdade, começa muito antes, começa lá na gestação. O sentimento de amparo é fundamental no momento do diagnóstico, a autora coloca. Somente quando o profissional vê o paciente de maneira global é que ele consegue oferecer um atendimento mais humanizado, preocupando-se com o impacto das informações. E eu trouxe esse trecho porque a gente está falando de comunicação em saúde, comunicação de diagnóstico, e aqui, nessa última frase, ela coloca que a única forma de você entender o impacto de cada palavra que você emite para o outro é compreendendo aquela pessoa, aquele paciente, aquela família, aquele contexto de uma forma mais global. É tentando entender o que aquele indivíduo, o que aquela família, ela pode ouvir naquele momento. O que ela espera do seu bebê, tendo ele um diagnóstico, uma deficiência ou não, que vai ou não ser confirmada, o que uma gestante, o que um pai esperam na sua primeira hora de vida do seu bebê. É estar com esse bebê no seu colo. Foram 9 meses esperando o Felipe chegar, e naquela primeira hora, aquela espera, aquela expectativa, o Felipe 1 foi para uma caixa de acrílico, uma incubadora, sem ter critérios, ele não era prematuro, ele não estava precisando de oxigênio, e o Felipe 2 estava no peito da sua mãe, fazendo o que a natureza poderia proporcionar de melhor para eles. E aí os nossos Felipes, na verdade,
eles cresceram um pouco. Então, eles ficaram, ambos, quase 10 dias. Um na UTI, o outro no alojamento conjunto. E quando a mãe recebeu alta, o Felipe II acabou indo para o berçário e os pais ficavam quase que o dia inteiro lá no hospital, curtindo, enfim, aproveitando, amamentando, fazendo tudo que era necessário. O Felipe I, que ficou ali na incubadora, e que os pais receberam uma notícia de uma forma diferente, o pai, Rodolfo, tendo que contar para a mãe, Flávia, e isso é algo que eu recebo quase que diariamente no consultório. O pai ser elegido dentro de um hospital para comunicar para a mãe algo que tem relação com a saúde do seu bebê. Como se o pai fosse sempre forte, o pai fosse sempre preparado para se comunicar, o pai entendesse daquela síndrome, daquele diagnóstico, ou o que seja, para passar informações adequadas para essa mãe, e como se fosse obrigação do pai fazer isso. O pai, assim como a mãe, eles estão numa situação de vulnerabilidade, de certa forma, e que nenhum nem outro está preparado para dar informação qualquer. Eles estão ali prontos para receber a quantidade adequada de informação para aquele momento. O Rodolfo, que contou para Flávia, ele ficou muito impactado não só com a notícia do filho, mas essa responsabilidade que lhe foi dada naquela uma hora entre receber essa informação e tomar um café e ficar pensando como que ele ia falar para Flávia, pensando como que ela ia lidar com aquilo. Ele entrou num processo extremamente complexo de entender o seu bebê como um problema, como algo a lidar. Eu preciso, em uma hora, como o pai, como muitas vezes essa questão paternalista, como chefe da família, que hoje já não é uma realidade, eu preciso dar conta de tudo. E ele entrou num processo extremamente introspectivo, difícil e até mesmo de negação do bebê. E a Flávia, que, enfim, sonhava com sua primeira hora no colo, sonhava com a amamentação. Nesses primeiros dias, ela não teve a oportunidade de pegar ele no colo. Mas, passado essa etapa inicial, esses 10 dias, Felipe I foi para casa, os pais lidando com essa informação, com essa notícia, mas ele foi para casa e ele saiu de alta com uma pasta, né, com bastante informação. Então eles falaram, bom, pelo menos a gente já sabe o que a gente vai fazer, né? E nessa pasta tinha um encaminhamento para o pediatra, para o cardiologista, para o neurologista, o ortopedista infantil, fisiofono, TO, oftalmo e o exame audiológico. Então era uma pasta grossa, com bastante informação, e que eles foram começando a correr atrás. Então os 3 primeiros meses do Felipe, ele passou em 10 consultas e foi visto por muita gente. Ele acabou não vinculando, na verdade ele acabou não conseguindo amamentar. A Flávia percebeu lá no 10º dia, quando ela foi tentar amamentar, que já não tinha, e lá o pediatra, até mesmo a enfermagem do hospital, falou que é difícil as crianças com essa síndrome mamarem no peito. Então a Flávia juntou as informações. Bom, é difícil e eu estou com dificuldade, então vamos desistir desse processo e vamos para uma mamadeira mesmo, que é mais fácil. E assim foi orientado lá dentro do hospital. Ele passou com o pediatra, então o Felipe com 3 meses, e esse pediatra fez os encaminhamentos para o Felipe para fisioterapia, para fonoaudiologia, e falou, olha, eu não sei se ele vai falar, eu não sei se ele vai andar, não dá para eu falar isso para vocês, enfim, não tenho tanta experiência, mas tenta, né? Vai lá com o fono vai mexer aqui na boca dele, vai ajudar vocês. E aí o Felipe II, que teve ali os seus 10 dias de internação também, nesse processo de internação, a equipe, né, do Felipe II, desde o momento zero, sentou com a mãe e falou, olha, talvez a amamentação seja um pouco mais difícil. Talvez sim, tenham questões a mais para a gente lidar, mas é possível, tá? Então não é impossível, ela é bastante possível, e nós aqui da enfermagem, do banco de aleitamento, a gente pode te ajudar, a gente pode chamar até mesmo um fonoaudiólogo para que o Felipe tenha essa oportunidade de mamar no seu seio, o seu leite, e que, não só isso, você como mãe,
que quer fazer isso, você tem a oportunidade de amamentá-lo. O Felipe, ele foi acompanhado pelo pediatra, ele fez os seus exames também, cardiológicos, fez tudo aquilo, aquele protocolo. O pediatra, ele foi oferecendo as informações aos poucos para os pais e tirando as dúvidas. E na alta, ele encaminhou os pais para um grupo de pais, para que essa família fosse acolhida. Ele ofereceu algumas informações escritas para esse bebê, falou até mesmo do movimento Down, por exemplo, como tendo material de acolhimento e para esse primeiro momento, e falou, olha, primeira coisa que vocês vão fazer, pediatra. Vocês vão encontrar quem é o pediatra que vai cuidar de vocês, do Felipe, para que ele tenha uma vida adequada, para que ele tenha uma vida saudável, cheio de projetos e que ele alcance tudo o que ele precisar na vida. Felipe foi com seu pediatra, encontrou ali um profissional que desde o momento zero enxergou o Felipe, né? A síndrome, o diagnóstico, era uma informação, sim, que ele se pautava para pedir os seus exames e para se adequar. No entanto, quem estava ali no consultório para ser examinado era o Felipe, e não a síndrome. Esse pediatra, a primeira informação que ele passou para a família foi: o Felipe tem potenciais, ele tem possibilidades na vida dele, e nós, eu, vocês, os terapeutas, que são profissionais extremamente capacitados, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, eles vão poder ajudá-los. Eles são profissionais que estudam muito para isso, e esse processo de desenvolvimento, essa fisio, essa fono, ela pode ser enriquecedora na vida do Felipe, e com isso, com essa nossa estrutura, a gente vai ver o Felipe progredir e a gente vai aplaudir as fases de vida dele. E aí essas famílias, né, as Flávias, os Rodolfos, os Felipes, foram caminhando ali, né, dentro da sua compreensão. A Flávia e o Rodolfo perceberam que desde o primeiro médico que conversou com eles e todos esses profissionais que foram passando, físio, fono, TO, oftalmo, cardio, enfim, a enfermagem que foi fazer a coleta, todos esses profissionais, eles soltavam informações ali sobre o Felipe, para esses pais irem construindo um pouco essa imagem, né? Quem é o meu bebê? Quem é essa pessoa que saiu de dentro de mim e que eu me planejei com uma série de questões aqui e que ele veio com uma característica um pouco diferente. Eu estou tendo que aprender a lidar, eu estou tendo que sair do zero e aprender a lidar com essa pessoinha que está aqui dentro. Cada toque, cada contato, cada comunicação que o Felipe e a sua família foram fazendo com os profissionais, essa comunicação foi construindo uma imagem sobre o Felipe, né? Quem é ele, o que ele gosta, quais são os potenciais, quais as possibilidades do Felipe, como ele qual que é o cafunézinho que ele gosta, onde ele tem coceguinha, como que ele gosta de mamar. Então, esses pais, eles foram construindo a imagem desse sujeito que nasceu. E a gente vai buscando aí na literatura respaldos, informações extras. Tem este estudo aqui já um estudo mais antigo, de 99, que o título é O Risco de Deficiência no Recém-Nascido, uma ação médico-psicossocial. E eles colocam que os sentimentos variáveis podem surgir nesse momento, como a culpa, a impossibilidade de sentir-se mãe ou pai, a angústia de separação quando o bebê necessita de internação, a raiva deslocada para a equipe de cuidado, a cobrança de familiares e equipe do hospital para que sejam sempre fortes, as dúvidas quanto ao diagnóstico e a gravidade da doença e a solidão. No caso da deficiência, não é uma doença. No entanto, a gente consegue entender desse texto que esses pais têm sentimentos, que esse bebê tem sentimentos. E esses sentimentos, qual que é a reação de cada pessoa a cada cenário, são sentimentos variáveis e muitas vezes eles vão mudando, né? Vai lá em cima, cai lá embaixo, sobe de novo. E nós, como profissionais de saúde, temos que ser pessoas que estamos aqui embaixo sempre empurrando, né? Vai, calma, vai dar tudo certo, sobe, anima. E não pessoas que estão lá em cima abaixando essas pessoas, abaixando esse Felipe, para que ele seja uma pessoa que não tem muita importância ali dentro daquele mundo. É quase como um problema na vida das pessoas, esse primeiro bebê que tem uma condição que tomou a frente de quem o Felipe 1 é.
E tem um trecho aqui dessa questão que eu coloquei, que é essa parte aqui, a raiva deslocada para a equipe de cuidado. Dentro deste cenário de vida, dentro dessa situação, muitas vezes os pais ficam com raiva, sim, do profissional. Principalmente o profissional que não acolhe, o profissional que é preconceituoso, o profissional que não enxerga o seu próprio bebê como um bebê. Mas não só. Às vezes a raiva vem para tudo e para todos. E por isso que a gente está preparado para isso, a gente entender a situação e o cenário desses pais faz toda a diferença. A comunicação em saúde exige preparo do profissional, exige preparo de qualquer pessoa que vá lidar com o paciente e a sua família. E a solidão é a última palavra que eles colocam aqui nesse texto. A solidão não é uma solidão física. Às vezes tem 10 pessoas da família ali em volta, mas existe uma solidão de quem está tendo que lidar sozinho com um sentimento que lhe é muito próprio. Só a mãe sabe o que a mãe está sentindo quando recebe uma notícia, uma informação em qualquer fase do seu filho que seja diferente do que ela estava preparada. Só o pai sabe o que passa pela cabeça dele, pelo coração dele, quando ele recebe uma informação diferente do que ele tinha se programado. Só a avó, só o avô, cada pessoa da família, muitas vezes, entra num processo ali de solidão dentro dos seus próprios sentimentos e tentando entender o que está acontecendo. E o nosso papel, como profissional da saúde, como rede de apoio, é ajudar essa família a sair desse processo de solidão e ajudar essa família a, de fato, entrelaçar essa rede de cuidadores, de familiares, para que esse bebê tenha um contexto social que o faça progredir e se desenvolver. E aí o nosso Felipe, ele cresceu mais ainda, ele fez 2 anos. E o Felipe entrou na escolinha ali, ele tinha entrado na escolinha, 1 mês depois, pneumonia. Foi pro pronto-socorro, do pronto-socorro foi internado na UTI, colheu exames, fez exame de imagem, fez raio-x, começou o antibiótico, fez fisioterapia respiratória. É uma novela, né, que muitas famílias aqui de crianças com e sem uma deficiência já viveram em algum momento numa criança de 2 anos, que é uma criança que ainda tem uma imunidade em desenvolvimento. Todas as crianças com 2 anos têm uma imunidade ainda imatura, e ele entrou para a escola, que seria um momento importante, que é um momento importante aí para a vida dele, para a socialização. O Felipe 1, lá no pronto-socorro, o médico já torceu o nariz, nem pensou 2 vezes e falou, olha, UTI. UTI, porque ele é muito fraquinho, ele tem uma síndrome. O médico até usou um termo que a família não gostou muito. Ele falou assim, olha, para mim, aqui nesse pronto-socorro, bebê sindrômico é igual a UTI. A família se questionou um pouco, mas ok, vamos lá. Esse pediatra, e isso foi reforçado durante toda essa internação do Felipe, que ele teve contato com inúmeros profissionais, na passagem de plantão, inclusive, o Felipe era, olha, sabe o bebê lá do 505? Aquele da síndrome? Pois é, ele está com pneumonia, está tomando antibiótico e tudo, e é isso. Quase que o nome do Felipe não apareceu nessa internação. Ele era um número de um leito e ele era a síndrome que ele tem, que estava sendo tratado ali naquele hospital. E a família ouviu de forma rotineira ali naquele hospital que ele é muito fraquinho, que ele nunca tinha usado antibiótico, tá? Só para avisar. O Felipe chegou com 2 anos liso, sem pisar no pronto-socorro. Foi pós-escolarização. Essa família é muito fraquinho, as crianças com a mesma síndrome são assim mesmo, que a família pode se preparar, porque tem muita coisa ainda para acontecer, muitas internações. E aí, essa foi a novela, foi a história contada ali para a Flávia e para o Rodolfo, que a Flávia já começou a pensar, olha, eu não amamentei ele, né? Culpa minha. Acho que foi culpa minha que não amamentei, ele ficou frágil, então ele está internado. Rodolfo já falou, será que foi porque eu achei que ele deveria ter ido para a escola, sendo que ele é tão fraquinho, né? Tão frágil? Acho que eu vou tirar ele da escola. Então, enfim, eles ficaram ali tentando amadurecer essa internação. E o Felipe 2,
Mesmo contexto, mesma pneumonia, internado ali 1 mês depois da escolarização, desde o pronto-socorro, o pediatra falou para a família, olha, é uma pneumonia, né? Pneumonia, criança de 2 anos com pneumonia pós-escolarização, é 80% das pessoas que estão aqui nesse pronto-socorro hoje, entre as crianças sem a síndrome também. Então, vamos lá, ele está estável, vou deixar na UTI sim, porque ele precisa de uma atenção maior. Não estamos negando que ele tem uma síndrome. Eu preciso sim de mais atenção, de mais monitorização. No entanto, ele está estável, a gente vai fazer o ciclo de antibiótico, ele vai ficar bem, essa é a nossa torcida, a gente vai ficar aqui, nossa equipe inteira, a gente vai ficar aqui atento, mas não é motivo de culpa, viu, Flávio, viu, Rodolfo? Flávia, você está amamentando o Felipe ainda, vocês se colocaram na escola porque é um momento importante ali para a vida dele. E veja bem, o histórico de 2 anos do Felipe, ele nunca teve nada. Então, calma, né? Vamos tratar, tá? Vamos ser realistas. Precisa tratar certinho. E claro que nos próximos quadros vocês vão ficar um pouco mais atentos, mas sem causar, né? Sem colocar isso como um evento, a internação do Felipe. Lá no hospital, na internação toda, o Felipe era o Felipe. Felipe, 2 anos, do seu antecedente, ele tem uma condição genética, uma síndrome, mas ele é uma criança, ele é filho da Flávia, do Rodolfo, ele está tratando e ele é o Felipe. A enfermagem, físio, fono, todo mundo que entrava lá, oi Felipe, vou te atender. Então o Felipe, a família saiu dessa internação entendendo, ele saiu super bem, ambos saíram muito bem, e essa família, ela entendeu, olha, não temos culpa de nada, foi um evento. Se ele começar a tiver um segundo quadro, a gente repensa se a gente deixa a escola para o ano que vem, mas não faz sentido, né? Vamos perguntar para os coleguinhas de 2 anos que não têm a síndrome lá na escola se alguém teve algo parecido, tudo. Foram lá na escola, enfim, vários tiveram um quadro respiratório naquela semana, então alguém foi passando esse quadro. Felipes receberam alta, Felipe 1, a família querendo tirar da escola, entendendo ele como uma porcelana, que a qualquer momento vai se quebrar, bastante frágil, os pais até pensando, será que a gente para de ir nas festinhas infantis, é melhor não levar no parque, piscina? Não, de jeito nenhum, porque senão ele vai adoecer, vou colocar, mesmo no verão, 40 graus, vou colocar 2 blusas, então fragilizamos o Felipe 1. Felipe 2, a família entendeu o que é importante, entendeu o que tem que ficar atento, criou um raciocínio clínico, se vinculou mais com o pediatra para que eles consigam tocar os quadros, mas vamos tocar a vida, né? Não foi um evento relacionado à deficiência dele, foi um evento relacionado à idade e o início da escolarização. E aí, a gente falando da internação dos Felipes, tem um estudo aqui de 2014, australiano, que é uma revisão sistemática da experiência que as pessoas com a deficiência intelectual têm nos hospitais. E é um estudo, uma revisão, né, que pegou 16 estudos, pegaram centenas e 16 estudos restantes, e a conclusão, os resultados desse estudo chocam um pouco. E a gente está falando da Austrália, no Brasil não é diferente, o que as impressões da pessoa com deficiência intelectual dentro dos hospitais. E as conclusões desse estudo, que as pessoas com deficiência intelectual, elas têm medo dos encontros que elas têm nos hospitais, para uma internação, no pronto-socorro, na enfermaria, para fazer um exame, elas têm medo. Este é o sentimento. Então, o hospital, o local que eles deveriam se sentir seguros, de certa forma, em relação à sua saúde, é um local que gera medo. E não é só o hospital, os profissionais da saúde. A minha leitura desse estudo bom, isso quer dizer que boa parte das pessoas com deficiência intelectual tem medo da minha profissão, dos meus colegas, de mim, eventualmente. Por quê? Porque eles entendem, e o estudo desenvolve isso, que o staff, as pessoas, de modo geral, dentro de um hospital, não estão preparados em conhecimento, em habilidades, em atitudes para lidar com a pessoa com deficiência intelectual. Os cuidadores, os pais, enfim, as pessoas cuidadoras, elas colocam, a conclusão desse estudo é que eles recebem
pelo fato do seu filho ter uma deficiência intelectual, esses pais trabalham mais dentro da internação, dentro do hospital. Eles recebem demandas que não são deles. Troca a sonda, faz isso. Troca a sonda não, perdão. Põe alimento na sonda, dá esse remédio na boca, faz isso. Então, eles assumem responsabilidades que não são dos pais a princípio. E aí, a gente entendendo por que falar da deficiência, entendendo um pouco do histórico do Felipe e a trajetória que os Felipes fizeram ali nas suas vidas, a gente entende que a comunicação dentro da área da saúde, ela é importante sim, ela é muito relevante e ela muda a percepção desses cuidadores, dessas famílias em relação aos seus filhos. Mudando a percepção, muitas vezes muda o trajeto que essa família vai tomar. Um trajeto de muita proteção, excessiva eventualmente, que vai fazer com que o Felipe não consiga olhar para o lado sozinho, ele não tenha a oportunidade de explorar nada, ou uma percepção de que ele é frágil excessivamente e qualquer coisa vai levar ele da vida dessa família, e isso faz com que os pais estejam constantemente estressados, ansiosos e num estado de alerta excessivo também. Então vejam que a comunicação é importante sim. E tem evidência na literatura que fala, que nos traz algumas questões sobre essa comunicação. E esse estudo aqui de 2009, de um pesquisador americano, Brian, que trabalha principalmente com a síndrome de Down, ele traz informação científica mesmo, de como existe, como fazer melhor com evidência científica o diagnóstico, a comunicação, a entrega do diagnóstico para uma família. E eu coloquei aqui, acho que a Rosângela vai fazer uma descrição. Acho que não. Eu coloquei aqui, são 9... Desculpa, é que estava no mudo e eu não consegui ativar rapidamente. Nesse slide nós vemos, são 9 círculos do mesmo diâmetro e de cores diferentes. Na parte central, nós vemos escrito evidências científicas e saem várias setas apontando para outros círculos em cores variadas, cada um com uma inscrição. Obrigado. E aí, nesses círculos que a Rosângela descreveu, eu coloquei as evidências. Evidências científicas é quando a ciência, os estudos, as pesquisas, elas conseguem confirmar que aquilo é impactante de alguma forma. E neste slide, especificamente, eu estou falando do impacto da comunicação adequada, comunicação compassiva dentro de um diagnóstico de uma deficiência. E tem alguns pontos aqui, a pessoa que vai comunicar, então a pessoa que tem mais vínculo com a família ou mais experiência para essa comunicação de um diagnóstico, e isso faz toda a diferença. Uma pessoa que se prepara para se comunicar num cenário desse, tem uma chance muito maior de ser efetivo nas palavras e conseguir transmitir o que realmente é fundamental naquele momento. O local. O Felipe 1, a família recebeu esse diagnóstico, o pai à beira-leito de uma UTI, a mãe finalizando o seu parto no alojamento conjunto, perdão, na sala de parto. Então, num ambiente que tinha um monte de gente em volta, vendo as reações deles, um ambiente inapropriado. O Felipe 2, a família estava num cenário totalmente diferente, que eles poderiam expressar as suas emoções sem qualquer questão. Então, um local privativo, um local silencioso, um local que não entra e sai pessoas, é o melhor local para se comunicar uma informação. Tempo. Saber o tempo para fazer isso. Precisa falar na primeira hora da vida do Felipe 1 para esse pai, enquanto a mãe estava num momento extremamente vulnerável, ela estava finalizando um procedimento que tem riscos, né? O parto normal, cesárea, não é isento de riscos. Ela precisava dessa situação, ela precisava do bebê dela no colo dela
para a ocitocina ser liberada, essa placenta ser finalizada adequadamente. Então, o tempo, a hora que você fala isso, faz toda a diferença. Espera, a família está preparada para isso. Espera, a mãe está recuperada desse processo. Espera os pais terem vivenciado o mínimo, né, possível com seu bebê, sem receber uma informação que vai ser quase que como uma nuvem naquele momento inicial, que não permite com que eles enxerguem aquela pessoinha que está ali dentro. A presença da criança faz diferença, sempre que possível. Estar no colo, estar no bercinho ali do lado dos pais, os pais olhando, tendo a possibilidade de ouvir aquela informação do médico, do pediatra, de quem for, e olhar para o seu bebê e entender que o seu filho está ali, está do seu lado, está no seu colo, com ou sem síndrome, com ou sem diagnóstico. Não que isso seja fácil, mas você conseguir parear essa informação difícil com a imagem ou o toque do seu bebê no seu corpo, para que você volte para dentro e fale assim, peraí, o meu filho ele está aqui, né? Ele está no meu colo da forma que eu desejei. O diagnóstico, a síndrome, essa possibilidade, a gente vai correr atrás junto. A linguagem e a não estereotipagem. Lembra lá atrás, o Felipe I sendo chamado de sindrômico, de deficiente, de uma série de termos, de frágil, de fraquinho. Essa linguagem, essas palavras que nós usamos, são palavras de muito impacto, de muita memória dos pais, 30, 40 anos depois. Eventualmente eles vão lembrar as palavras utilizadas. Eu recebo diariamente no consultório familiares contando, muitas vezes com lágrimas, como foi a experiência de receber esse diagnóstico, porque essa informação foi dada com os termos e de uma forma absolutamente inadequada. O não estereótipo. O Felipe é o Felipe. Eu falar que o Felipe vai ou não vai andar, vai ou não vai fazer isso, não é a função do profissional de saúde ser um vidente daqui 5, 10, 20 anos. Ele tem que contar para essa família o que ele está enxergando. Olha, o Felipe é o seu filho. Ele é um bebê, não, ele está saudável, ele não tem nenhuma questão. Ele não é a síndrome, não é o diagnóstico que eu estou passando para vocês. O diagnóstico é um ponto dele, é uma característica dele entre muitas outras. Então, tirar dessas caixas, tirar desses estereótipos como profissional de saúde é algo relevante, porque se eu, como pediatra, faço estereótipos, a família, a tendência natural dela é também fazer um estereótipo e cuidar desse estereótipo o resto da vida. A informação necessária. Eu não preciso falar no primeiro dia de vida do Felipe que talvez daqui 50 anos, daqui 40 anos, o envelhecimento dele vai ser diferente ou um pouco mais precoce. O que isso importa? Né? O que isso importa para o amanhã, para o hoje, para daqui a pouco? Eu posso falar isso para os pais durante o processo, durante o crescimento, tentando entender o momento que isso vai ser pertinente e que a gente vai conseguir uma informação adequada disso. O que um pai e uma mãe, o que eles vão fazer com essa informação daqui 40, 50 anos? A gente não sabe amanhã o que a gente vai fazer, como que vai ser, se vai acontecer alguma coisa, na hora que eu atravessar a rua, como que vai ser. A gente não sabe amanhã e a gente está falando daqui 40, 50 anos. Faz sentido? Não faz sentido. Material, o Felipe II recebeu material de apoio, o pediatra encaminhou ele para um grupo de acolhimento, para ele ter a possibilidade de fazer um contato. Então, o pediatra 2, ele criou um caminho ali, ele deu um norte para essa família dar seguimento nas suas experiências. Então, vejam que são coisas simples a princípio, que passa até pelo bom senso, mas eu posso afirmar, tem poucos estudos com esse número, que 90% das famílias que eu recebo hoje, que receberam um diagnóstico de uma deficiência, não recebem este cenário de local, tempo, presença da criança, pais juntos, linguagem adequada, informação necessária, material e a pessoa preparada. Então vejam que a gente está caminhando, iniciando um processo que isso faz muita diferença. E o Felipe, nosso querido que acompanhou a gente essa noite toda, ele cresceu. Apesar de todas
todos os empecilhos que muitos de nós, profissionais da saúde, colocamos na sua trajetória com a nossa comunicação inadequada, eventualmente, principalmente na história do Felipe 1, ele cresceu, ele já faz aulas, já está na escola, faz aula de judô, teatro, já namora, tem sonho, tem projeto de continuar estudando, quer morar com a namorada, quer ter uma vida plena e feliz, gosta de filme, sair com os amigos, gosta de viver. Ou seja, o Felipe, ele é um moleque, um adolescente de 17 anos que quer ser um adolescente de 17 anos. O Felipe 1 teve que caminhar um percurso muito tortuoso, com muitas pedras, com muitas questões, para chegar ali nos seus 17 anos, acreditando que, primeiro, que ele não é uma síndrome, que ele é uma pessoa, que ele é o Felipe, que ele é filho de um casal que desejou muito ele ali na barriga. Ele teve um caminho que muitas pessoas desacreditaram de uma série de potenciais, de uma série de possibilidades, que usaram termos preconceituosos, que os seus pais tiveram que se desdobrar para criar uma imagem do Felipe como uma pessoa que pode ter um projeto de vida, que pode ser um indivíduo de sucesso dentro das escolhas que o Felipe vai ter durante a vida. O Felipe 1, para ele conseguir essa aula de judô, esse teatro, essa namorada, tudo isso que a gente está contando aqui, ele teve que batalhar bastante, porque os pais tinham medo dele se machucar no judô, porque ele era fraquinho, tinha medo dele ir para o teatro, porque é muita gente ali no teatro, né? Vai que ele pega uma infecção, ele teve uma pneumonia lá com 2 anos e ficou muito grave. Os pediatras, os médicos na época falaram que, olha, ele ia ter muita coisa dali para frente. Namorada, olha, o Felipe 1, ele ouviu uma série de momentos as pessoas desacreditando que ele teria possibilidade de amar alguém, de ser amado por alguém, de se relacionar, de transar, de fazer tudo que um adolescente, uma pessoa quer fazer. Chegaram a falar, inclusive, um médico, falar que a pessoa ali com aquela síndrome é hipersexualizada, olha só. Né? Um adolescente de 16, 17 anos querer namorar porque ele tem uma deficiência, ele é hipersexualizado. Se ele não tem uma deficiência, ele é normal e é o garanhão da família. Ele está o adequado. Então, o problema ficou para as costas do Felipe. Então, veja que foi uma caminhada com uma comunicação sempre com uma série de barreiras, uma série de pedras ali naquele caminho, mas Felipe chegou. E o Felipe 2 mamou no peito da mãe, deu um grande abraço dela no primeiro minuto de vida dele. Esses pais chocados com uma notícia complexa, uma notícia difícil, caminharam, saíram de alta, encontraram a sua equipe, o seu pediatra, seu físio, seu fono, entenderam esse processo de estimulação como uma ponte, não como um problema, um empecilho, uma tarefa, uma coisa chata para fazer. Foi uma ponte para que o Felipe chegasse nos seus 17 anos brilhando e com uma vida possível, uma vida que vale a pena viver. Teve os seus perrengues? Teve, internou aqui, teve uma questão ali, a escola teve uma série de momentos ali difíceis, mas esses pais, desde o momento inicial, eles ouviram lá do seu pediatra, lá na maternidade, falando assim, ele tem potenciais, a gente precisa estar do lado dele nesse começo, para ele alavancar isso sozinho ali na frente, mas potencial ele tem. E basta a gente acreditar que ele é um indivíduo, que ele é uma pessoa, que ele é o Felipe, que as coisas vão progredir. E o Felipe, ele teve uma caminhada difícil? Sim, a vida não é fácil para ninguém, mas uma caminhada muito menos tortuosa, de muito mais alegria, de muito mais possibilidade, autonomia, com menos pedras, com menos empecilhos ali, tentando puxar ele para trás enquanto ele queria ir para frente. E isso passa muito pela comunicação que cada pediatra que passou na vida dele, que cada fisioterapeuta, fonoaudiólogo, professor, pai, mãe, vó, tia, a sociedade como um todo se comunicou em relação ao Felipe e em relação ao que ele era. Então, comunicação em saúde importa? Comunicação em saúde importa. Não é só uma possibilidade, eu me comunico bem. Não.
é uma questão de obrigação. O profissional da saúde tem que aprimorar a sua comunicação, tem que entender como você se comunicar adequadamente com uma criança, uma pessoa com uma deficiência e com seus pais, sobretudo nos seus momentos de vulnerabilidade. Obrigado. Obrigado ao Felipe também, que nos ajudou nessa noite. Olha, Fábio, eu nem quis te interromper, porque você foi, assim, fantástico. Acho que a sua abordagem, ela foi uma abordagem muito humana, né? Ela olhou para o Felipe, recém-chegado ao mundo, eu tive que escrever isso, e viu como um bebê, né? Então, eu penso que a gente precisa olhar para cada Felipe, né? Que tem seus pais, sua história, tem os seus sonhos. Quantos Filipes a gente não tem por aí, não é? Se cada um puder olhar para o outro como um ser humano que tem nome, tem uma história para contar, os seus sonhos para realizar, de fato o mundo seria muito melhor. Eu queria agradecer você, Fábio, por toda a sua sensibilidade, profissionalismo e humanização. Que a gente possa encontrar também muitos Fábios por aí, mesmo sabendo que somos seres únicos, como você disse, né? Acho que o grande mal da sociedade é olhar para a pessoa olhando o que ela tem. Quem é aquele? Aquele síndrome de Down, o autista, o PC, né? Em vez de olhar e falar, não, desculpa, quem é o nome, né? Quem é essa pessoa? E você trouxe de uma forma muito humana a história do Felipe. O Felipe acompanhou a gente aí pela noite e eu queria, em nome de todos as pessoas vão falar, mas em nome do Instituto Olga Costa, dos profissionais aqui representados pelos pais, familiares, pessoas com deficiência, assim, você enriqueceu demais, inclusive, assim, uma visão e comunicação, né? A gente pode se comunicar bem um com o outro, mas a comunicação na saúde, inclusive, ela faz com que a gente consiga aprender, né, e saber as limitações. Quantas pessoas não nascem e falam, mas olha, ele não vai andar. Eu sou prematura, gemelar. O pediatra falou para minha mãe quando a gente tinha 11 meses, se elas demorarem para andar, é normal, porque elas nasceram com 1 quilo cada uma. Quando deu 1 mês, a gente estava andando. Então, quer dizer, às vezes os médicos, por uma falha de comunicação, que todo mundo tem, o médico, a gente deposita a nossa vida na mão de vocês, né? Então, dependendo da informação que se passa, cria-se uma expectativa muitas vezes terrível, né? Então, foi uma abordagem, assim, fantástica mesmo, fantástica. Queria te parabenizar mesmo. E agora estamos abertos a questionamentos, dúvidas. Fiquem à vontade. Silvia Liz. Muito comentário, viu? Para você. Abre o fone, Silvia Liz. Pronto. Ai, Fábio, eu só tenho que agradecer. É incrível como a gente fica aqui horas ouvindo você e não vai se cansar nunca. Parabéns pela sua clareza, sua dedicação, o seu humanismo aí que a Natália já falou. E muito obrigada pela sua participação. Que honra ter você aqui essa noite. Sou só fã eterna. Obrigado, Silvia, obrigado, Natália, pelas palavras. Concordo com você. Como essa palavra tem força, né? Como a palavra tem potencial, como a palavra tem possibilidades. E como a gente pode usar essa... Hoje eu trouxe os dois lados, tentei trazer os dois lados, a comunicação positiva, adequada, e a comunicação inadequada, que infelizmente ainda é a mais frequente, né? Sim. São poucos Felipes 2 que têm essa oportunidade, mas que cada vez a gente tenha mais, né? Agradeço bastante o convite. Obrigado, Silvia. Também sou seu fã. Alguém, pessoal, quer comentar? Alguém tem alguma pergunta? Tem muitas pessoas dando parabéns pela sua palestra. De fato, foi assim incrível, incrível mesmo. O Instituto Olga Costa está de portas abertas para você, seu contato. Eu já estou te seguindo no Insta.
Acho que é bom a gente compartilhar, que coisas boas a gente tem que compartilhar. Vamos compartilhar mais histórias de Felipe, mais histórias de Dr. Fábio, querendo salvar o mundo aí. E se ninguém tiver mais nada... Não? Eu acho que a Cleide tem uma experiência aí que ela contou quando o Romeu nasceu. Acho que a Cleide podia contar a experiência dela como mãe, como foi a hora que o Romeu nasceu, como que ela recebeu essa notícia. Ela tinha colocado aí no chat e acho importante ela dividir aí com todo mundo. Cleide, você pode falar? Sim, posso. Então, aí a gente pensa assim, né? Chega na maternidade, o bebezinho já vai para a sala de parto, chega lá, o médico fala, dá o bebezinho na mão da gente e na mesma hora fala assim, olha, mãe, eu vou tirar o bebê de você por conta que ele está com as mãozinhas roxas, provavelmente ele é cardíaco. E parece que tem mais alguma coisa, mas a gente não pode falar. Quer dizer, aquele momento ali para mim, eu falei, meu Deus, meu filho vai morrer meu filhinho? Falei, não, mãe, não é bem assim, mas a senhora precisa deixar que a gente vai examinar ele e depois volta a falar. Cuidaram de mim, me levaram imediatamente, me tiraram dali daquela sala, fizeram tudo que tinha que fazer, fui para o quarto. De repente, eu estou lá sozinha, chega a enfermeira com coisinha de injeção, chega o médico, chega o assistente social, a psicóloga, chegou tudo uma vez. Aí o que acontece? Chegaram todos juntos e falaram se eu estava me sentindo bem. Eu falei, estou. Então, é que a gente precisava te falar com a senhora que o seu bebezinho, ele provavelmente nasceu com uma deficiência. Assim, sabe? Eu falei, como assim deficiência? Ele nasceu cardíaco, Pera um pouquinho. Nasceu cardíaco, né? E agora parece que ele tem mais alguma... Pera um pouquinho, o Romeu ficou agitado, mas não tem problema, deixa ele. É assim, aí o que eu falei Eu falei, mas como assim deficiência? A gente vai fazer uns exames e daqui mais uns 2 dias ou 3 a gente conversa com a senhora. Só que a senhora não vai embora agora e nem ele. Não vai embora amanhã ou depois, vai ficar precisar aqui. No outro dia de manhã cedo, acordei e levaram eu de volta para... a senhora não vai poder ficar com ele, foi para a incubadora. Está muito fraquinho, está não sei o quê. Aí ficaram me enrolando e aí veio as visitas para ver o Romeu, né? Todo mundo veio meus parentes, veio minha mãe, veio meu marido. Aí o que acontece? Cada um que olhou o Romeu percebeu alguma coisa de diferente nele, me mandaram. Me deixaram sozinha lá, me deixaram sozinha. Ali diante do menino, foi muito ruim, foi muito ruim. Foi um sofrimento muito grande, porque a gente não entende por que estava falando daquele jeito comigo, né? Não, estou conversando, fica tranquilo. Como você está conversando? Não tem ninguém no tem telefone? Sim, meu amor. Não tem ninguém, não. Então, aí o que acontece? Se a gente, naquela época, há 35 anos atrás, se a gente tivesse as mesmas informações que o Dr. Fábio, ou como o Dr. Fábio falou, com carinho, com respeito, que cada criança é uma criança, que cada serzinho que está nascendo, ele é é uma nova pessoa, e não pegar e, no primeiro momento, impactar aquele casal que está está sendo pai e mãe ali, naquele momento, vai gerar um monte de conflito, né? Para mim, gerou uns dias de conflito. Depois, eu tive que me superar, porque aí o Romeu era cardíaco, precisava ser operado, o Romeu precisava de um atendimento especial. Ele nasceu em um dos melhores hospitais daquela época, porque quando ele nasceu, eu trabalhava na Burroughs, né, Corporation, e a Burroughs me deu toda assistência psicológica, assistência social, me deu tudo que eu precisava para eu poder cuidar do menino.
Aí eu fiquei imaginando, falei, gente, se eu tendo isso, sofri, imagina uma mãe que não teve esse respeito, que não recebeu esse carinho naquele primeiro momento. Eu, dentro de um hospital grande, eu tive que passar o impacto, né, daquele primeiro momento de vida do meu bebezinho, né? Vendo eles tirando ele dos meus braços, falando, não, ele não pode ficar com você, ele está roxo, ele não sei o quê. Quer dizer, essa maneira de tratar algumas mães, muitas mães, né, há 40, 30, 40 anos, 50, 60, 70 anos atrás, era muito difícil, viu? Eu acredito que uma mulher que hoje tem um filho com síndrome de Down, ou seja, com paralisia cerebral, que já está com quase 50 anos, ou está na idade do meu mesmo, ela tem uma experiência muito dolorida, gente. Por favor. Sabe? Então, a minha maior felicidade hoje é saber que tem pessoas que vão para a faculdade, se formam, mas não se formam só por se formar, se formam porque quer ser mais ainda gente, mais, sabe, mais humano, mais valoroso, né? Foi isso que eu encontrei com vocês, é isso que eu vejo no Dr. Fábio. Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Porque, você vê, acho que ele fez todo mundo chorar hoje, na verdade, né? Porque ele devia ter nascido lá, né? Antes, quando o meu nasceu, ele estava lá, né? Já pensou que muito diferente a situação. Bom, o Romeu fica meio estressado, mas é normal, né? É normal. Mas como diz, não tem como a gente se separar, né? A gente só vive junto, esse moleque aqui. Põe a sua mão aí, ó. Deixa ela falar. Então, é isso. Ó, eu sou agradecida, eu achei a palestra foi... Não, eu não achei, a palestra foi demais, serve para as outras mães que são mais jovens que eu, serve para uma mãe que está tendo o seu filho agora, porque junto com o doutor Fábio, com certeza tem outros jovens, né? Que também seguem o mesmo caminho, estão seguindo o mesmo caminho, e isso é muito importante dentro da nossa sociedade, porque aí a inclusão está acontecendo na hora do parto, e não depois dele, há 20, 30 anos atrás. Né? E depois, além disso, só mais um pouquinho. Mas um pouquinho nada, já deu. Jovens são assim mesmo, eles querem assistir televisão, mas vai esperar. Então, é assim. E quando o Romeu fez 4 anos, ele precisava de usar óculos. Mas eu levei o Romeu no oftalmologista, sabe o que o oftalmologista me falou? Olha, mãe, a senhora precisa ir na ACD, porque a ACD é o único lugar que tem oftalmologista especialista nele. Eu falei, tá bom, doutor. E saí chateada, entendeu? Mas aqui está meu filho, rebelde, como todos os jovens. Né? E eu sou agradecida. Obrigada, doutor. Desculpa, falei demais. Obrigado pelo relato. Fico feliz aí que tenha servido de alguma forma. E, de fato, acho que as coisas precisam evoluir, né? Você está contando uma história de 30, 35 anos atrás, né? E que essa história se repete ainda, né? Então, a gente precisa estar aqui hoje conversando, refletindo nos diferentes espaços justamente para isso, né? Para que a gente consiga avançar. Obrigado, viu? Fico feliz com os elogios. E que a gente continue aí próximos e caminhando. Eu vou aproveitar que eu peguei de novo a palavra e só vou responder a Jéssica Morita, fez alguns comentários aqui algumas vezes que ela tem dificuldade para se comunicar, que ela é tímida, tem vergonha. Como faz para perder a dificuldade? Eu acho que é você acreditar, Jéssica, acreditar que você tem alguma coisa para contar para alguém, né? Que você tem alguma coisa para contar e que tem pessoas para te ouvir, e aí essa vergonha vai indo embora. Vergonha eu também tenho dificuldade para comunicar. O mais importante é você acreditar que a sua história, o que você quer contar, faz sentido para muita gente. Obrigado pela palavra de novo. Uau! Mais alguém, pessoal?
Não? Então, tá bom. Muito obrigada a todos pela participação, por este momento de troca. Acho que momentos como esse nos aproximam, porque às vezes o que um sabe, o outro está do lado e não sabe, o outro que está tão distante está sabendo, mas não consegue se comunicar. Então, perfeita a fala do Dr. Fábio de comunicação na saúde, que possamos melhorar as nossas comunicações e assim melhorar a comunicação na saúde e sempre passar a verdade, né? Nada de li na internet, vi no não sei onde, que isso também é uma falha muito grande na comunicação, né? Então, queria agradecer a todos os familiares, participantes aqui, equipe maravilhosa do Olga Cos, Dr. Fábio, Rosângela, Yasmin, perdi o outro menino do intérprete, parceiro também. Muito obrigada a todos. Nos vemos na quinta-feira. Tenham todos uma excelente noite e um bom descanso, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Parabéns, Tchau. Fábio. Foi maravilhosa Obrigado. a palestra. Tchau. Obrigado. Parabéns a Tchau, todos. boa Tchau. noite. Beijo. Boa noite, Márcia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Márcia. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Obrigada por tudo. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, Fábio. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí, meninas. Muito bom. Muito bom. Tenham todos uma excelente noite. Boa noite. Bora descansar. Vizinha, mais uma na caixa. Beijo, meu Boa bem. noite. Para quem é de dia, até amanhã. Até amanhã. Quinta-feira tem mais, né? Tem. Temos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo.